Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Emanuel, Deus conosco. Como você lê? Parte 8. Assim, Cristo estabeleceu seu tabernáculo no meio de nosso acampamento humano. Estendeu sua tenda ao lado da dos homens, para que pudesse viver entre nós e tornar-nos familiares com seu caráter e vida divinos. Cristo estendeu sua tenda ou tabernáculo. Estabeleceu seu corpo humano aqui em nossa terra poluída pelo pecado, para que pudéssemos ver finalmente que Ele é Deus, ou para que entendamos e nos familiarizemos com seu caráter e vida divinos. Sua divindade, quando aqui na terra, está pautada em seu caráter e vida divinos, ou seja, manifestando a divindade do Pai nele, ou sua divindade, quando aqui na terra, está pautada em algum título que recebeu de Deus. Cristo é Filho de Deus por título ou é Filho de Deus porque foi gerado do Pai? Deus é um título que pode ser atribuído a seu Filho ou Deus é uma pessoa, um ser único, o Pai do Senhor Jesus Cristo? Cristo prova que foi mais exaltado no céu porque o Pai, embora não faça acepção de pessoas, escolhe exaltar mais o Filho por parentesco, nepotismo, ou porque mereceu esta exaltação por demonstrar em sua vida o caráter de bondade e amor que sempre o caracterizaram e ao seu Pai. Como um de nós cumpria lhe dar exemplo de obediência. Para isso, tomou sobre si a nossa natureza e passou por nossas provas. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Hebreus 2:17. Se tivéssemos de sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como nos sendo insuficiente. Como um de nós. Quanto à obediência, ele tinha alguma vantagem. Tomou sobre si a nossa natureza e passou por nossas provas. Convinha, era necessário, precisava, que em tudo fosse semelhante aos irmãos. E se tivéssemos que sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás teria apresentado o poder de Cristo como nos sendo insuficiente? Como lês? É isto que está escrito? Não, não é isso que está escrito. Está escrito que Satanás haveria de apresentar o poder de Deus como nos sendo insuficiente. Era então o poder de Cristo mesmo, um poder inerente, escondido nele e dele mesmo que lhe deu a vitória? Ou venceu pelo poder de Deus nele? Portanto, Jesus, como nós, em tudo foi tentado. Hebreus 4:15. Sofreu toda provação a que estamos sujeitos e não exerceu em seu próprio proveito poder algum que nos não seja facultado. Como homem, enfrentou a tentação e venceu-a no poder que lhe foi dado por Deus. Recentemente, uma lutadora de MMA transgênero, um homem que decidiu ser mulher, venceu uma luta contra uma mulher. Foi uma luta justa? A lei dos homens diz que sim, porque diz que quando se aplicam certos hormônios, o organismo muda e a pessoa, homem, neste caso, passa de fato a ser uma mulher. Você acredita nisso? Deus deu ao homem tal capacidade? Este homem, embora lute na categoria feminina, é um homem e tem um poder masculino escondido. E ainda que se grita a plenos pulmões, ainda que a lei dos homens diga que é uma mulher, o céu jamais aceitará tal afirmativa. E segundo a lei de Deus, será até a morte um homem.
E se houvesse uma sentença celestial para uma luta desta natureza? Jamais se aceitaria a vitória deste homem, porque certamente a luta é desigual. Cristo não veio como divino humano em seu corpo. Não tinha escondido um poder divino herdado no céu, pois a nenhum ser humano é facultado isso. Ainda que o tivesse e não usasse, jamais o acusador de nossos irmãos aceitaria tal batalha e jamais deixaria de tirar proveito, pois que ninguém, a não ser o próprio Pai e Cristo, saberiam se esse poder foi ou não usado na luta. Disse Cristo que tudo o que ele o fez à luz do dia, ou seja, todos, incluindo os seres humanos, podiam e podem constatar tudo o que ele fez aqui na terra e como fez, pois nada escondeu de nós, naquilo que nós, como seres humanos, precisamos saber e conhecer para enfrentar as lutas do dia a dia e para nossa eterna redenção. É verdade que ele não usou da autoridade ou poder que possuía para fazer um milagre para si mesmo, mas a autoridade é diferente de poder. Se ele solicitasse, seu pai honraria o pedido do filho e os anjos poderiam alimentá-lo naquele momento. E o pai poderia fazer um milagre em seu benefício a seu pedido. Mas Cristo não pediu e o pai não fez. Elias pediu que fogo descesse do céu e queimasse os homens, e Deus honrou seu profeta, atendendo. Mas Elias não tem autoridade para expiar pecados, por exemplo. Esta foi dada apenas àquele que não cometeu pecado. Novamente, atenção às palavras. Cristo outorgou à sua igreja a autoridade para reter ou perdoar pecados em seu nome, mas não para expiar pecados. Há níveis de autoridade concedidas e elas precisam ser conquistadas, pois em Deus não há acepção de pessoas, não há preferências corruptas. Enquanto andava fazendo bem e curando a todos os aflitos do diabo, patenteava aos homens o caráter da lei de Deus e a natureza de seu serviço. Enquanto fazia o bem e curava, patenteava o caráter da lei de quem? Não era assim que ele manifestava o nome de Deus aos homens? Sua divindade testifica ser possível obedecer à lei de Deus? Ou sua vida testifica ser possível obedecer? Sua vida testifica ser possível obedecermos também à lei de Deus. Por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Preste atenção ao contexto e à importância do mesmo para entender a sua divindade, também aqui ensinada. Por sua humanidade, estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. E agora, o contexto explica. Como Filho do homem, por sua humanidade, estava em contato com a humanidade. Como Filho de Deus, por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Assim, quando ele veio semelhante aos homens, declarou ser o Eu Sou, o infante de Belém, o manso e humilde Salvador. É Deus manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16. O texto aqui ensina que o infante de Belém é Deus em carne ou é Deus manifesto em carne? É Deus, o Pai, sendo manifestado no Filho do homem ou é o Deus Filho manifestando-se nele mesmo? Voltemos ao comentário anterior que nos apresenta o contexto e os exemplos de como entender este verso exatamente como está escrito. A glória de Deus se manifestava na sarça ardente. A sarça ardente era Deus, representava Deus ou manifestava Deus através do fogo ou glória que nela estava. Como lês? Eu posso representar uma empresa em qualquer lugar, mas eu não sou a empresa. E somente a represento bem quando manifesto os interesses da empresa. Representar e manifestar não são a mesma coisa. A glória de Deus
representava a Deus e a sarça ardente representava a Cristo. Assim, Deus se manifestava pela glória através de seu representante, que era Cristo, ali demonstrado em figura pela sarça ardente. Prezado amigo, amiga, irmão ou irmã, vivemos tempos difíceis e muito em breve essas mensagens serão proibidas. O tempo de semear a palavra de Deus é agora. Se você acredita que essas mensagens são necessárias e acredita que elas te ajudam a crescer espiritualmente, ajude-nos, fazendo com que ela alcance a outros. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se você já é inscrito, lembre-se do que Deus disse: de graça recebeste, de graça dai. Separe pelo menos 10 amigos seus, convide-os e inscreva-os no nosso canal. Apenas 10 amigos. Somos hoje em 13 mil. Se cada um de nós colocarmos apenas 10 pessoas, seremos em breve 130 mil e vamos alcançar muito mais pessoas para Cristo. Lembre-se que o profeta não tem honra em sua terra. Então é mais fácil que a pessoa por quem você luta para que aceite a verdade presente possa aceitar a mensagem vindo de outra pessoa. Faça a sua parte. Colabore com o reino de Deus e que Deus seja contigo.